Glórias ao nome do Senhor. Eu preciso de luz aqui. E eu quero começar esse momento delicioso com você. Essa palavra que produz milagres. Então hoje eu quero falar da fé que produz milagres. Eu sei que nós já tentamos de muitas maneiras encontrar caminhos, fórmulas. Sei também que todas as vezes que entramos na presença de Deus, nós temos uma esperança, e essa esperança, ela não se acaba. Sei que muita gente que me ouve tem buscado de Deus soluções, tem buscado de Deus respostas, porque tem passado por momentos muito difíceis. Eu me encontrei com alguém que me disse que estava orando há 40 anos por uma situação e que não via saída, não via solução. 40 anos orando por algo que não obteve respostas. Então, a pessoa me perguntou por que Deus não responde. Então, de maneira bem simples, eu disse a essa pessoa: Deus já te respondeu, você que não conseguiu ouvir. Muitas vezes nós estamos assim, nós estamos pensando que Deus demora, Deus não está presente, Deus está distante, ou é um ser ausente, ou então Deus criou todas as coisas, perdeu o controle, e agora as coisas tomaram o controle dele. Ou então, Deus existe, é o Criador, mas será que funciona? Ou então, muitas pessoas também vivem num dilema. Se Deus funciona, por que isso acontece? Hoje eu quero falar de um tipo de fé. Todo mundo fala que tem fé, todo mundo diz que acredita em Deus, todo mundo fala que está pronto para o que der e vier, e o que Deus fizer está feito, e tudo bem, porque não muda, não altera a sua fé. Mas a fé verdadeira, ela se manifesta na prova, naquilo que eu e você vivenciamos, vivemos, e às vezes experimentamos no dia a dia. Às vezes, cada um de nós sofre um golpe. Parece que a vida veio sobre nós de uma maneira tão rápida, tão inesperada, e que nós sofremos um golpe. E foi um golpe quase mortal, porque nós não conseguimos nos levantar. Parece que a vida montou um cenário dos piores, de desgraça, onde eu comecei vivendo cheio de sonhos, depois, durante a caminhada, esses sonhos se tornaram pesadelos. Hoje eu quero falar um pouco desta palavra maravilhosa, que produz, mas que nem todos nós conseguimos entender ou compreendê-la na sua essência. Quero, na parte de Deus, trazer um pouco de luz ao seu entendimento. Você que já conhece a palavra do Senhor, receba um pouco de luz. Você que não conhece ainda a palavra do Senhor, receba clareza da parte do Senhor, para que Deus venha falar profundamente ao meu e ao seu coração. Para isso, eu vou pedir permissão a Deus e orar aquele que pode nos abrir um compêndio de sabedoria e de entendimento, para que a sua palavra não volte vazia. Convido você para fechar os seus olhos e juntos entrarmos no coração de Deus agora com súplica, com louvor, com gratidão, com reverência, àquele que é santo e está neste lugar e vai falar conosco. Bendito, amado, santo, Deus de toda graça, nos encontramos aqui porque a tua misericórdia nos trouxe. E esta mesma misericórdia que nos trouxe para cumprir propósitos. A minha vida aqui cumpre o propósito do céu de anunciar as boas novas do Evangelho.
E eu não posso fazer isso sem a ajuda do Teu Espírito. Eu jamais conseguirei anunciar as boas novas se aquele que é o autor das boas novas não me permitir fazer isso. E eu peço a Tua permissão nesta noite para entrar nos lares, nas vidas, nas mentes, nos corações, com a Tua palavra. Por onde a minha voz ecoar, através desses recursos de retórica, que o céu desça na terra e que a palavra desvende segredos que até então estavam guardados no mais profundo do coração. Que hoje obtenhamos as respostas às perguntas que não tinham respostas. Que haja algumas respostas aos dilemas que cada um carrega, mas que do céu venha entendimento, venha conhecimento, e de maneira sobrenatural, através de uma unção específica de sabedoria, que o Senhor possa tomar conta de nossas vidas e direcionar essa palavra em cada coração. Eu repreendo desde já toda força contrária à Tua palavra, a manifestação da Tua palavra e a manifestação dos Teus milagres. Tudo que venha impedir, limitar ou proibir que esta palavra frutifique, eu proíbo nesta noite. E eu libero do céu sabedoria sem limite, de acordo com a fé de cada um, que venhamos a receber de Ti a orientação necessária para as vitórias que hão de vir sobre nós ainda por meio desta palavra. Assim eu oro, Pai, que o espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de profundezas das riquezas insondáveis que existem somente em Ti, se aposse de nós e que tenhamos ouvidos, mentes e corações totalmente desobstruídos, bem como os olhos abertos para o sobrenatural da Tua palavra. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, gente. Eu quero começar lendo Gálatas 3:7, um versículo apenas, para que possamos começar a entrar num tempo de descobertas do que realmente tem dentro de mim. Então, Gálatas 3:7, ele vai me levar para alguém que Deus diz que é pai da fé, que Deus estabeleceu como pai da fé. Então, eu vou cair lá em Abraão. O texto diz assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. É incrível. E aí eu falo, você talvez lendo o Novo Testamento, ou pela primeira vez, abrindo essa página, e vai falar assim: poxa, eu comecei a ler a Bíblia agora, e de repente já cai aqui, de sorte que já não é mais escravo, é livre, porém eu sou filho, e sendo filho sou herdeiro de Deus. E agora diz: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Gente querida do Senhor, de maneira rápida, eu tenho para falar para você que há vários tipos de fé. Infelizmente, deveria haver um só, mas há vários tipos de fé, e esses tipos de fé diferenciam-nos na vida. A palavra do Senhor, eu vou começar aqui com Mateus 15:28, e depois eu vou entrar no texto de Abraão para coroar tudo aquilo que vamos falar. A Bíblia diz que Jesus está ali com uma mulher e, de repente, ela precisa desesperadamente da cura da sua filha, e ela luta por isso, ela vai para Jesus, ela passa por humilhações, ela vence os obstáculos. Quando ela chega em Jesus e ela consegue falar com Jesus, eu vou me ater apenas no verso 28, onde Jesus fala uma frase para ela. Eu não vou entrar no texto, na luta e na vitória dela. Eu vou entrar só naquilo que Jesus fala dela, para pegar no compêndio apenas o pensamento. Ele diz assim para aquela mulher: ó mulher, grande é a tua fé. Isso mesmo. E desde aquela hora,
a filha dela fica sadia, fica sarada, fica curada, porque estava enferma. E ela lutou pela filha. A filha não tinha fé. A filha não poderia exercer fé. Um dos elementos do milagre chama-se fé. Porém, o doente, o enfermo, não poderia ter fé, manifestar fé. Então a mãe correu por ela, a mãe lutou por ela, a mãe vislumbrou, a mãe se dedicou, a mãe fez tudo o que era possível uma pessoa fazer por si mesmo, fez pela filha. Ela creu pela filha. E Jesus ficou impressionado. E Jesus falou assim: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua fé. E a Bíblia diz que desde aquela hora, aquela menina foi curada, certo? Mas eu tenho outro texto. Em Mateus 8, 26, fala de uma outra situação. Ali, Jesus vai repreender o vento e o mar, porque o vento e o mar se levantaram contra o barco que estava atravessando o mar da Galileia e estava a ponto de despedaçar o barco de tão violento que estavam as ondas. Então Jesus é acordado de repente, os discípulos falam: Senhor, o Senhor não se preocupa que nós estamos a ponto de morrer? E o texto diz, também eu vou pegar só o pensamento e não todo o contexto, onde Jesus se levanta, vai para a proa do barco, provavelmente Jesus vai para a proa do barco, e experimentando o vento, a chuva, a tempestade, as ondas, ele aquieta o vento, o mar, tudo se acalma, mas antes ele diz uma frase para aqueles homens: por que sois assim tão tímidos, homens de pequena fé? Então nós estamos aqui com um texto. Nós já descobrimos que tem gente que tem uma grande fé. E tem gente que tem uma pequena fé. Muito bem. Para a mulher que Jesus falou que tinha uma grande fé, guarda, você que está me ouvindo, você que é de igreja, você que conhece a Bíblia, você que frequenta cultos. Aquela mulher é uma mulher cirofenícia, ou seja, não era do povo de Deus, não cultuava o Deus de Israel, não frequentava a igreja de Deus, não frequentava o templo, não tinha os costumes dos judeus, ela era cirofenícia. Mas quando ela ouve falar de Jesus, a sua fé é tão forte e inabalável, que quando ela se encontra com Jesus, Jesus se impressiona com ela e fala: ó mulher, grande é a sua fé. Então eu tenho aqui um outro texto, onde os discípulos estão atravessando por ordem do próprio Senhor, para o outro lado do lago, e então o barco começa a sossobrar, e gente que anda com Jesus, que caminha com Jesus, que ouve a palavra de Deus, que frequenta os cultos, que está todo o tempo diante do Senhor, ele olha para a situação, ele resolve o problema deles, mas ele diz: por que sois assim tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão covardes? Mas não para aí. Se só timidez, covardia fossem algumas manifestações, ou imprecisas ou não, mas que nós manifestamos no dia a dia, ainda seríamos rotulados como medrosos, tímidos, e por aí vai, tudo bem. Vamos tratar isso, vamos tratar dessa timidez, vamos descobrir aí, de maneira aí, quais são os problemas emocionais, de onde vem esse medo todo, e vamos fazer um tratamento aí, é um tratamento almático aí, tá bom, a gente consegue resolver depois com o tempo, mas ele não para. Jesus fala assim: homens de pequena fé. Então, eles tinham um problema emocional que se manifestava diante de uma situação adversa. É assim, o medo, ela se manifesta na dúvida, na incredulidade e na situação de temporal, de tempestade sobre a vida. Então você manifesta. A maioria das pessoas que são medrosas, que são tímidas, elas
elas se acovardam para encarar as situações. Toda situação vira desafio para um medroso. Ele mesmo já diz, olha, tem um problema ali. Ele vê o problema, que não há problema. Você está vendo que não há problema, mas ele vê problema, porque ele foge do confronto. Ele foge de aparecer, ele foge, porque ele tem medo de se expor, ele tem medo de ser envergonhado, ele tem medo de não se sair bem, ele tem medo, a pessoa carrega esse estigma de inferioridade que deslancha-se pelas amostragens no caráter, no comportamento, no dia a dia, por várias maneiras, e uma delas é timidez. Jesus já falou, vocês são medrosos. Aparentemente, vocês que dominavam os rios, os mares, os peixes e toda esse conhecimento de pesca, no fundo, vocês são medrosos. Por que vocês são tão medrosos? Só que aí vem a parte espiritual. Como eu disse, problemas emocionais somos tratados. Somos tratados num divã, somos tratados pela palavra e aos poucos vamos melhorando. Mas chega um termo em nós que é a parte espiritual, é onde Jesus já enfatiza a história, a realidade, a verdade de quem anda com Ele. Ele falou o seguinte, no meio da tempestade do coronavírus, você é um homem de pequena fé. Por que você é tão medroso? Por que você é assim tão tímido? Por que você vive pior do que o ímpio, do que o infiel? Você é como se Jesus estivesse falando, vocês me conhecem, eu estou aqui com vocês. Por que vocês são tão medrosos? Homens de pequena fé. Se você está me ouvindo isso, fale onde você está, pelo amor de Deus. É isso mesmo. Jesus falou para uma mulher que não frequenta culto, não frequenta igreja, não fez discipulado, nunca aprendeu a palavra de Deus, não participou de uma escola bíblica, não entende, não conhece a palavra de Deus, ela creu. E ele diz, grande é a tua fé. Então, Jesus se depara numa outra situação com seus discípulos, com seu povo, com a sua igreja. E ele diz, homens de pequena fé. Gente, eu me maravilho com o Senhor porque Ele nos revela. O Espírito Santo nos revela, simples assim. Esse texto apenas nos narra que há pessoas que creem tanto em Deus, mesmo não frequentando igreja. Eles creem 100% no Senhor, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eles não mudam, eles não titubeiam, eles não voltam atrás, eles não murmuram, eles não reclamam, eles apenas confiam. Uau! Fé aqui, grande ou pequena, não se mede em centímetros, nem em metros. Olha, esse aqui tem 3 metros de fé, esse aqui só conseguiu até agora 1 metrinho, ou 50 centímetros de fé. Não é assim que se mede. Fé se mede em confiar, perseverar e obedecer. Tem muita gente que conhece a palavra de Deus, está enclausurado dentro de casa, com medo terrível, se tornando inimigos neuróticos contra os próprios familiares. Familiar nenhum pode visitá-los porque tem medo de estarem infectados. Eles não têm fé. Eles são pessoas de pequena fé, são gente que tem medo. Essas pessoas, infelizmente, a tempestade vai engolir. O livro de Jó diz assim, aquilo que temo me sobrevém, e aquilo que eu receio, que eu imagino, me acontece.
É aquilo que eu receio. Não aconteceu ainda, não tem perspectiva de acontecer, mas eu atraio, eu chamo isso, eu começo a chamar. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu estou orando há 40 anos por uma situação e não tem jeito, já tentei de tudo, ele não muda, ele não se converte e não sei o quê, e foi falando. Foi quando eu dei a introdução daquilo que eu respondi: Deus já falou com você e você não ouviu, você não percebeu, você não conseguiu decifrar o código da mensagem que o Espírito já falou. Na verdade, você alguma vez, depois de orar, já viu essa pessoa, que é o marido dela, dentro de uma igreja com você? Ela falou: não consigo. Não dá, impossível. Ele é tão coração duro, ele é isso, ele é aquilo, ele xinga, ele faz, ele isso. Começou a falar um monte de coisas do marido, e eu disse: então, uma mente negativa não consegue ter fé para produzir milagres. Fé é a firme convicção, é você ter a certeza que tem algo sem ter, é você ter plena convicção de que aquilo é seu, ainda não sendo. É você ver dentro de você algo que já acontecendo quando você ainda não tem. Fé não é falar que crê em Deus. A Bíblia diz que os demônios também falam isso e estremecem quando falam e continuam sendo demônios. Até diabo crê em Deus. Crer por crer não muda nada. Fé é crer na palavra de Deus e dizer a si mesmo e ao seu coração que esta palavra é a verdade. Essa palavra é a palavra que muda a minha e a sua história. Então eu tenho um texto aqui, eu gosto muito de falar sobre isso em Hebreus capítulo 11, verso 17 a 19, que fala que Abraão creu em Deus. Gente, eu comecei a falar que todos os que são da fé são filhos de Abraão. Muito bem. Agora, se Deus nos dá o título de filhos de Abraão pela fé, eu sou herdeiro do que Abraão recebeu pela fé. Eu trago o DNA do meu pai, eu trago os traços físicos deles, do que o DNA me trouxe. Então, tudo que meu pai tem e que minha mãe tem, passam também a ser meu. Eu carrego isso deles. Se eu sou filho, pela fé, espiritualmente agora de Abraão, eu passo a ter todas as bênçãos que Deus lançou sobre Abraão. Só que para Abraão chegar onde chegou, sendo reconhecido como pai da fé, a Bíblia diz que Deus, depois de 25 anos, isso mesmo, gente, eu não estou falando um dia, nem dois, eu estou falando de 25 anos de trabalho, 25 anos de espera, onde eu vou dar até os textos para aqueles que estão em casa, porque aqui eu não tenho tempo de discorrer sobre tudo. Deus chama Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, ele chama Abraão e faz promessas. Você que está em casa, guarda essa palavra, promessas. Deus diz que a descendência dele invadiria esse planeta, seria como as estrelas do céu, como a areia do mar, e Abraão deveria sair do lugar onde estava e seguir para a terra que Deus lhe mostrou. Muito bem. Abraão tinha 75 anos quando Deus falou com ele. Depois, lá pelo capítulo 15, ou capítulo 17, Deus visita Abraão de novo. E quando Deus visita Abraão, ele volta a renovar a fé. Vejam bem, Abraão tinha 75 anos quando Deus fez a promessa. Lá no capítulo 17 de Gênesis, já se passaram mais de 20 anos e ainda não aconteceu nada.
E Deus volta a falar com ele: Abraão, você vai ser grande, caminhe em minha presença, eu vou estar com você todo o tempo e tal. E aí vai, Deus falando com Abraão, e ele renova os votos de Abraão. Então, aí nós temos o capítulo 21, Deus começa a pedir algo a Abraão. Abraão está com 100 anos de idade, Sara tem 90, então cumpre-se a promessa. A promessa é para quem tem aliança. Então, no capítulo 17, ele faz aliança com Abraão. E ali, o natural uniu-se ao sobrenatural, e Deus faz uma aliança com o homem dele. E no capítulo 15, interessante que ele fala assim para Abraão, mais ou menos, você vai ser forte, vai ser corajoso, vai ser animado, eu vou estar com você, não tenha medo, você vai ter que ser motivado, porque eu vou estar com você. E Abraão, no verso 3 do capítulo 15, fala assim: mas eu tenho um servo aqui, será que Sara é estéril, nós já somos velhos, será que eu tenho que ter filho por ele? Deus diz no verso 4, não, aquele que sair de você será a sua descendência. Aí, gente, nessa hora aqui, Abraão já olha para o corpo dele e já começa a pensar: meu Deus do céu, será que Deus sabe que no meu corpo está tudo adormecido? No meu corpo eu já entrei na fase de experimentar a velhice, não tem mais nada aqui. Será que Deus sabe disso? E aí, só continuando a história, no capítulo 21, Deus começa, pulando lá para o final, Deus cumpre a palavra que prometeu a Abraão. Então a Bíblia diz assim: e o Senhor visitou Sara, como tinha dito. E quando ele visita Sara, Sara engravida, tem um filho. Dá-lhe o nome de Isaque, riso, porque ela riu. Quando o Senhor a visitou, Deus disse: no ano vindouro, por esse tempo, tu estarás abraçando um filho. E ela riu. E ele falou: por que riste? O nome dele será Isaque, que significa riso. Mas Sara tem 90 anos. Gente, ela tem 90 anos. Abraão tem 100 anos. Do tempo que Deus visitou Abraão e fez a promessa, levaram 25 anos. Esse é o ponto. Quanto tempo você consegue esperar por algo na sua vida? De que tamanho é a sua fé na palavra de Deus? Veja, Abraão não tinha um livro como esse para estudar todos os dias. Ele peregrinava pelos desertos, pelas terras. Ele não tinha alguém com um microfone ensinando a palavra, nem o Espírito Santo levantando alguém para pregar, mas apenas havia uma palavra de Deus no coração dele. E esta palavra de Deus foi tão forte, tão suficiente, que a força dela dentro dele durou 25 anos, a ponto de Romanos 4, a partir do verso 17, dizer que ele não enfraqueceu na fé, ele dava glória a Deus todos os dias, crendo que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu, mesmo vendo o seu corpo adormecido. O que eu quero entrar nessa noite é usar o exemplo de um homem que não tinha mais perspectiva nenhuma. Porque dos versos 1 do capítulo 21 de Gênesis até o verso 7, narra a vinda de Isaque. E depois, Isaque tem aí, na adolescência, ele entrou na adolescência, talvez os seus 12 ou 18 anos. Estudiosos dizem que ele conseguiu viver de 12 a 18 anos com Abraão. Era a alegria de Abraão e Sara, era o orgulho de Abraão e Sara. Finalmente, depois de 25 anos, Deus cumpre a sua palavra, porque Abraão não esmoreceu na fé. Ele não duvidou um minuto sequer, um dia sequer, um ano sequer. Ele ficou firme e disse: Deus vai cumprir. Sara, eu não sei de que jeito, mas Ele vai fazer.
E eles abraçaram um filho e viveu com eles mais ou menos de 12 a 18 anos. Só que chega um tempo onde Deus pede Isaque. Aquilo que eles mais amavam, Deus pede. E aqui começa um aprendizado absurdo, fantástico, um crescimento extraordinário. Tudo tem um início em Deus e tudo tem um fim em Deus. A nossa vida aqui é muito passageira. O que vivemos aqui é nada. Deus estabeleceu promessas para Abraão, que está lá em Deuteronômio 28, a partir do verso 1, onde ele diz: se nós ficarmos firmes, fiéis a Ele, todas essas bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. E ali ele desfila. Um rol de bênçãos vem na área da família, na casa, na despensa, no dinheiro, nos negócios, no relacionamento, a proteção para o gado, a proteção para tudo que te pertence. Então tem promessa, até o verso 15 do capítulo 28 de Deuteronômio, é só bênçãos. Tudo aquilo pertencia aos descendentes de Abraão, que pela fé somos nós. Mas por que Abraão recebeu tudo isso? Porque no momento de maior desafio da sua vida, no momento onde ele tinha que demonstrar ou experimentar o seu momento com Deus, a Bíblia diz que Abraão não titubeou, não desanimou, continuou encorajado, continuou motivado. Ele reconheceu quem era que fazia aquele milagre. Escute o que eu vou te dizer. Muitas pessoas estão orando por uma cura e não a recebem, porque elas oram para ver o que vai acontecer. Elas oram pedindo alguma coisa para acontecer. Isso é uma pequena fé. Quando você tem uma pequena fé, ela não é poderosa para atrair, para tirar, para buscar, para efetuar milagres. A mulher Ciro-fenícia, a mulher que tinha uma filha doente, e que a filha era tudo para ela, Jesus disse que ela tinha uma grande fé, e ela conseguiu a cura da filha imediatamente, assim também como o centurião. Quando Jesus fica maravilhado e diz: nem em Israel, nem em todo Israel eu consegui encontrar tamanha fé. Mas para os próprios discípulos, Jesus estava decepcionado porque eles eram covardes. Eles não eram os discípulos que ele esperava que fosse no meio da tempestade, por causa da visão do coração, que Jesus viu dentro deles. Gente, estar na igreja não faz de você um cristão. Como estar numa garagem não faz de você um carro. A palavra do Senhor diz que para ser cristão tem que ter Cristo dentro de você. E Cristo habitando dentro de você é o céu dentro de você. Ouvir falar de Jesus é uma coisa, ter Jesus dentro de si é outra coisa. Você ouvir a palavra de Deus é uma coisa, crer nessa palavra é outra coisa. E é por isso que a maioria das pessoas que oram não recebem, porque tem uma fé pequena, inoperante. A fé, na verdade, tem segredos. Grande fé é alguém que é 100% obediente, não importa onde, não importa como, não importa porquê, não importa de que jeito, ele é 100% obediente. Ele não vê circunstâncias, ele não pede explicações, ele não reclama por que não aconteceu, por que ainda não chegou, por que está demorando. Não, ele não reclama nem por que isso aconteceu comigo, se eu sou fiel, se eu sou dizimista, se eu frequento igreja, se eu participo de círculo de oração, se eu sempre estou na casa do Senhor, porque eu não. Fé, aquele que crê, simplesmente crê, ele não questiona, nem coloca Deus para responder um questionário interior, ele simplesmente crê na palavra e pronto. Tem um texto de Hebreus 6,12 que diz assim,
que há dois elementos necessários para se obter a promessa. E a Bíblia diz que esses elementos é fé e perseverança, ou paciência em algumas traduções. Mas fé e perseverança, ou seja, o que é fé se eu tivesse que simplificar? É crer e continuar crendo, independente de. Se eu tivesse que falar de maneira simples o que é fé, o barco pode estar afundando, eu não culpo Jesus, eu não culpo Deus, o mundo, as coisas podem estar pegando fogo, eu não culpo ninguém, e nem julgo Deus dentro de mim, e nem acho que é injustiça acontecer comigo, não, eu simplesmente vejo o que está escrito, creio no que está escrito, e independente se eu estou sendo atingido ou não, eu continuo crendo. Isso é alguém que tem uma grande fé. Porque 2 Coríntios 5:7 diz que nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não pelo que eu ouço, e não pelo que eu vejo. Eu estou vendo todo mundo enclausurado, eu estou vendo todo mundo tomado por um vírus, eu estou vendo todo mundo amedrontado, eu estou vendo todo mundo ficando neurótico. E aos poucos o inimigo consegue nos dividir, nos distanciar. Nós começamos a ter cacuetes, nós começamos até mesmo a nos cumprimentar tocando os pés, os cotovelos, um absurdo. Porque aquele que crê não se apressa, aquele que crê, crê em algo mais poderoso, aquele que crê não crê no absurdo de alguém no mesmo nível, crê em alguém que criou quem está do seu lado, crê em alguém que é o dono de tudo que você vê, toca, pega, sente, crê em alguém que é dono de tudo que foi criado, crê em alguém que pode resolver a sua e a minha vida. Nós andamos pelo que cremos e não pelo que vemos. E eu tenho como resultado, pessoas que conversam comigo todos esses dias, elas manifestam no corpo sintomas de enfermidade por causa do medo. Dizem que creem em Deus, são servos de Deus, já estiveram na casa de Deus, muitos foram batizados com o Espírito Santo, muitos são de oração, muitos são fiéis, são dizimistas, mas estão perdendo saúde, seus corpos estão sendo enfermados, estão aparecendo sintomas, dores, gripes, estão com falta de ar, não sabem o que fazer, estão dizendo para si mesmos, eu estou infectado, só pode, não chega perto, não quer ninguém perto, é neurótico, é simplesmente incrível como essas pessoas que já ouviram tanto de um Deus que não olhou e tomou em conta um vírus, mas um Deus que não tomou conta sequer da morte, porque ele chegou à beira do túmulo e disse, Lázaro, sai para fora, e diz a Bíblia que Lázaro saiu. Um Deus que não tomou ciência, é impossível, não dá, muito pelo contrário, a ciência tentou, não achou caminho, não soube como fazer, então, os homens daquele tempo também falaram isso, nunca se ouviu dizer de alguém que abriu os olhos de um cego, pois esse Deus que eu estou falando, é capaz de chegar para o cego e falar, vê, e ele vê. Como eu posso crer em alguma coisa que o mundo lança para dentro da minha casa, sem minha autorização, e eu descrer de algo que enche a minha vida, enche o meu coração, enche a minha mente e me dá sentido de existência? Eu ando por fé, eu não ando por vista. Esses dias alguém chegou para mim, hoje no telefone, alguém falou, olha Rinaldo, se cuida porque você sabe, está perigoso. Eu falei assim, não está perigoso coisa nenhuma.
E ele falou, não fala isso porque eu estou acompanhando, os números não são reais, os números são maiores. Eu falei, os números não são maiores, esses números são políticos, são tendenciosos, e nenhum vírus virá à minha casa, nenhum vírus chegará à minha tenda, nenhum vírus chegará à minha família. Ele disse, por quê? Porque aos seus anjos Deus dará ordem a meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos, onde eu ando, tem um anjo me guardando, tem o céu me olhando, tem o Todo-Poderoso me amando. Você acha mesmo que eu sou homem para fugir de um vírus? Nem você que me ouve é. Você é filho do rei. Pelo amor de Deus, você é filho de rei. E não é qualquer coisa que chegue em filho de rei. Grande fé é a que agrada a Deus. Quer saber por quê? Porque ela alcança o alvo sem desistir. Por que uma pequena fé, quando Jesus chama a atenção dos discípulos, por que Jesus reprova os discípulos? Porque todo aquele que tem uma pequena fé não tem os elementos de Hebreus 6,12. Ele não tem perseverança. Então a pequena fé, quando ele se encontra com um problema, com a doença, com a tempestade, ela não tem perseverança, ela recua e ela perde para o inimigo. E Jesus falou isso para a gente que estava dentro da igreja. Você que me ouve, que já frequentou muito a igreja, você que diz que crê na palavra, que conhece a palavra, que é conhecedor da palavra, é para você essa palavra. Jesus reprovou os seus próprios discípulos que andavam todo dia com ele. Sabe por quê? Porque era fachada. Na prova, eles foram reprovados. A Bíblia diz em Hebreus 10:38, o meu justo viverá da fé. Viveremos, sabe de quê? Da fé. Eu não vivo das telecomunicações, dos grandes grupos sociais, na mídia. Eu não vivo disso, eu vivo pela fé. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então hoje, gente, você tem que aprender que, se você quer agradar a Deus, tenha uma grande fé. Em quem? Em Deus? Não. Como eu já disse, em Deus até o diabo crê. Crê muito mais do que eu e você, porque quando ele crê, quando ele vê, quando ele ouve, ele treme. Você nem treme de tão pouco que você e eu cremos. O diabo crê mais do que nós, mas a Bíblia diz que é crer na palavra de Deus. Você não vai ver o diabo obedecendo essa palavra. Você não vai ver o diabo perseverando nessa palavra. Você não vai ver esses elementos de fé e perseverança juntos, trabalhando para te trazer um milagre. Estou falando de uma fé que opera milagres. Não é de uma fé de cabeça, não é uma fé da mente, é uma fé que cai no seu coração e te traz visão interior. Eu sigo a palavra em Lucas 17, 5 e 6. O Senhor ali estava com os seus discípulos fizeram uma pergunta para ele: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Como eu faço para aumentar a nossa fé? Então Jesus ensina que a fé não é medida em centímetros ou em metros, mas a fé é medida em quanto você é capaz de fazer com o que você tem. Muita gente fala assim: eu tenho fé porque tenho conhecimento, já estudei teologia, eu já sou pastor, sou bacharelado, eu sou isso, sou aquilo. Não, isso não diz que você tem fé. Isso diz que você conhece as Escrituras. E tem grande chance de não errar por conhecer as Escrituras. Fé
é aquela pessoa que conhece só o Salmo 23, mas ela sabe que o Senhor é o seu pastor no fundo do seu coração, na divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. E esse salmo é tão real que ele confia nele e acabou. Um dia, eu frequentei um dentista que ficava no 10º andar de um prédio, quando eu jogava futebol profissional, e eu olhava daquele lugar, era um prédio todo espelhado, e na cadeira do dentista, todas as vezes que eu ia, tinha um local, olhando ao longe, um sítio, uma fazenda, que sempre tinha uma nuvem sobre ela, parecia uma névoa chovendo. E eu ficava muito curioso. Depois de algumas vezes frequentando o dentista, eu tive a coragem de perguntar: me diga qual é o problema daquele lugar. Porque todo lugar aqui está seco e aquele lugar está verde. Porque todo lugar aqui não chove e aquele lugar chove. O dentista era espírita. E ele começou a falar, teve umas conversas estranhas, mas ele me disse algo que eu gravei e estou reportando a vocês. Ele me disse, é que aquele lugar é o Salmo 23. Eu falei, como assim? Ele falou assim, o dono daquele lugar, ele acredita tanto no Salmo 23, que lá se chama o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha, tudo aqui está seco, lá, pode ver, aqui não chove, lá está chovendo. Porque lá, a fazenda lá se chama Salmo 23. Entende um pouco o que é fé? Fé não é você saber que tem culto na sua igreja. Fé não é você ouvir um monte de pregações nos YouTubes da vida. Fé não é você olhar para as igrejas que hoje estão vivendo aquela palavra de autoajuda. Fé é você crer simples, declarada, claramente, no seu coração, na palavra de Deus. Onde a palavra se encontra com o seu coração e te dá descanso no meio da aflição. Foi Jesus quem disse, no mundo tereis aflições, João 16:33, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Paulo vai para Gálatas 2:20 e diz o seguinte, eu já estou crucificado com ele, eu não vivo mais eu, é ele quem vive em mim. Então, se ele venceu o mundo, eu também venço, porque ele está em mim. Eu não temo o que vem por aí, eu não temo o que todo mundo teme. A única coisa que nós do Senhor devemos temer, e pasme, essa é a realidade minha, sua e de todo aquele que conhece o Senhor, é se Ele voltar e você não estiver preparado. No resto, aqui, Ele nos deu todas as condições de vencermos. E o incrível de tudo isso, Deus pede Isaac para Abraão. Deus pede aquilo que está no coração de Abraão, que se tornou barreira, empecilho entre Abraão e Deus. E Deus pede Isaac. Então Abraão, ele começa a enxergar algo que eu e você temos que ser tomados pelo Espírito, sacudidos, abalados para poder acreditar. Abraão ficou 25 anos apoiado, descansando em uma palavra. Eu e você não conseguimos ficar 2 cultos no problema. Eu e você não conseguimos ficar 15 dias no problema. Atrasa o seu cartão de crédito, atrasa o seu aluguel, perde alguma coisa na sua casa, seu carro quebra, qualquer coisa, e você vai ver o desespero tomando conta de você. Abraão saiu do seu conforto, sai da sua casa, sai da sua família, sai do seu emprego, vai viajar por um lugar que não tem estradas, entende isso? Ele vai viajar pelo meio do mato.
Não tinha GPS, não tinha bússola, não tinha direção, só tinha uma palavra de Deus. Vai, eu vou falar no seu coração. Você vai sentir onde eu quero que você fique. Mas imagina a cabeça desse Abraão. E ele simplesmente vai, e ele obedece, ele sai, e leva a sua mulher. E diz que a mulher de Abraão, só à vista dos olhos, ela ultrapassava a beleza das outras mulheres, só de olhar para ela. Imagina alguém viajando numa caravana, com uma mulher linda, que naquele tempo era um tesouro. E ele põe todo mundo em risco, seus bens vão com ele. Ali os gados iam com ele e todo o seu ouro andando junto. Um saque, Abraão perderia tudo. Ele poderia questionar Deus: Deus, o senhor não sabe o que está falando. O senhor está me mandando para um lugar aí terrível. Eu ouço coisas terríveis daquele lado. Lá tem esse povo, já tem esse, tem aquele. Não! Ele obedeceu a palavra do Senhor. Isso é fé. Quantos de vocês, quantos de nós, daqueles que nos ouvem, estão aí com uma dificuldade terrível por conta da quarentena, e estão reclamando: mas Deus, o que está acontecendo? Senhor, o Senhor podia fazer alguma coisa. Deus, você poderia estar falando: louvado seja Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus nosso Senhor. É Ele quem supre cada uma das minhas necessidades. E você depois entra no Sermão da Montanha e vai ver o que Jesus falou: olhe para os lírios do campo, olhe para as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, porém, vosso Pai Celestial as alimenta, e eu vou dizer, vocês não valem mais do que elas. Olhe para o lírio, ele não faz nada para ser um lírio, e nem Salomão, com toda a riqueza, com toda a glória, conseguiu se vestir com tanta beleza. Sabe quem faz isso? O Pai Celestial. E se esse lírio, que é tão belo e tão mais magnífico do que até o próprio Salomão, ele hoje existe, amanhã é lançado fora, eu não cuidarei de vós, homens de pouca fé. Estou falando de uma fé que produz milagres. Comece a falar com o Senhor: aumenta-nos a fé. E ele falou o seguinte: se você tiver fé como um grão de mostarda, somente com um grão de mostarda, você dirá a esse monte: ergue-te, planta-te no mar, e assim será feito. Porque Jesus ensina que não é o tanto que você andou na igreja que te deu fé, mas é o tanto que você crê nessa palavra da verdade. Por isso que João 8,32 diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a realidade. Nós estamos aqui fazendo milagres com o que temos. Você faz milagre com o que você tem. Sabe por que milagres não acontecem na vida do povo de Deus? Porque hoje o povo de Deus vive de conhecer, de entender. Nós estamos na época, sabe, de um cristianismo perigoso. É um evangelho coach, é um evangelho misturado, é um evangelho decifrado, é um evangelho organizado, não é ungido. É um evangelho estranho, é um evangelho que a gente não sofre, é um evangelho que não há dor, é um evangelho que não há futuro, parece que o futuro é aqui. É um evangelho que não manifesta a glória de Deus, é um evangelho voltado só para conquistas pessoais, riquezas. É um evangelho que parece que a gente sobe no Monte Sinai e não desce mais, e a glória fica lá. É um evangelho estranho. Nós somos disciplinados agora nas igrejas coach, e você tem um mentor, agora não é mais o Espírito Santo, é um homem, agora não é mais a palavra de Deus, é um livro, é uma didaquê, é alguma coisa escrita por alguém que também existe, que é mortal, que fede como eu e você, que morre, que se decompõe. Parece que eu troquei o eternal pelo temporal, porque o temporal me ensina a viver melhor aqui do que o eternal. Não!
A fé não vai mudar. Se for do jeito de Deus, ela só opera do jeito de Deus. Não adianta você misturar a fé com obras, não adianta você misturar a fé com entendimento próprio, não adianta você misturar a fé e a palavra de Deus que é pura, vem do céu, com esse evangelho coach. Você precisa da unção de Deus. Somos direcionados por um Espírito que é o dono dessa palavra. O milagre só vem porque o Espírito unge a palavra que representa Jesus. É a palavra e o Espírito trabalhando juntos, fazendo a obra de Deus na terra e plantando o reino de Deus na terra. Então, se você quer ser um homem e uma mulher de fé, acredite na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é vida, e a vida dessa palavra entra em ação para todo aquele que aciona essa palavra. Em fé. Em fé. Eu não estou falando, esse evangelho coach nos faz, recite, faça recitações, você vai repetindo, porque a repetição leva à perfeição. Gente, o que eu quero dizer a vocês é que a unção de Deus te leva à perfeição, porque você não é perfeito. Se Ele não entrar, não há perfeição em nós. Nem o nosso evangelho é perfeito, nem a nossa adoração é perfeita. A nossa adoração é deformada. Até para adorar a Deus eu sou imprestável. Eu preciso que o Espírito de Deus venha sobre mim, me tome por completo, me encha, me inunde. E quando eu transbordar, Ele recebe o que sai de mim. Mas Ele que entrou, é Ele que fez, porque a obra é dEle, o trabalho é dEle, o poder é dEle, e Ele que recebe o que é dEle. Eu não posso dar nada a Ele. Tudo que eu quiser dar a Deus, se constitui, segundo o profeta Isaías, como trapos de imundícia. Se você quer uma fé que opera milagres e realmente cura você, é você pegar os versículos de cura da palavra de Deus, ler esses versículos e entender que Deus está falando pelo seu poder, o Espírito Santo ungir esses versículos. Então, crendo nesses versículos, pode orar esses versículos, descansa nele, porque o mais Ele faz. A parte dele é garantida. Hoje, eu venho trazer aqui esse texto de Abraão, porque eu vou mostrar um pouquinho a visão de Abraão no seu coração. Em Gênesis 15, no verso 4 em diante, Deus fala assim para Abraão: Abraão, não vai ser aquele herdeiro, vai sair de você. Aquele que de você vai ser gerado é que eu vou ter como herdeiro. E aí o verso 5, Deus faz um trabalho com Abraão que eu quero fazer com você. Então ele leva Abraão para fora, eles estavam na tenda, Deus estava falando com ele na tenda. Deus tira ele da tenda, olha, hoje eu estou falando com você, você na sua casa, certo? Hoje eu estou tirando você agora do seu conforto. Eu levo você para ampliar a sua visão, como Deus levou Abraão para ampliar a dele. Então, a Bíblia diz que ele leva Abraão para fora e ele fala uma coisa para Abraão vencer o coronavírus. Ele fala uma coisa para Abraão descansar. Olha, estava há 25 anos esperando. Ele fala uma coisa para que essa espera não entristeça o coração de Abraão. Ele fala assim: agora olha para o céu. Essa é a frase. Agora, olha para o céu. Eu orei com uma pessoa que veio em uma de nossas reuniões uma vez na minha casa, e ele era paralítico. Eu não sabia. Ele não andava, eu não sabia. O culto desenrolou, a unção de Deus veio sobre nós. Então, naquela noite, eu chamei as pessoas à frente para serem curadas. Eu nem imaginava que ele estava sentado na poltrona da minha casa. Nós tínhamos lá umas 50 pessoas. E eu nem imaginava que ele não andasse. Então, eu disse: todos os que querem ser curados, venham à frente. E vieram pessoas e nós começamos a orar e ministrar a cura. E Deus foi se derramando. Então, alguém chegou no meu ouvido e disse: Rinaldo, tem uma pessoa, fulano de tal, está aqui, que é a oração. Eu falei: vem à frente, que a unção está aqui. Aí alguém falou assim, né,
Disse, não, ele quer muito, mas ele não pode, porque ele não anda. Naquele momento que eu ouvi aquilo dentro de mim, eu falei, e agora? Em fração de segundos, milésimos talvez, e eu falei comigo mesmo, você entrou numa fria agora, olha o que você falou em nome de Deus. E ao mesmo tempo veio uma voz dentro de mim e disse, agora você não pode recuar. Viu o que eu li de Hebreus 10, 38? O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então a voz disse, não recue. Você falou em nome de Deus, não é no seu nome. E aquilo veio como um bálsamo dentro de mim. Eu disse, traga ele aqui. Eu não sabia o que ia acontecer, gente. O que eu sei é o seguinte, nós começamos a conversar com ele, eu comecei a conversar, descobri onde estavam os pontos fracos da vida dele, liguei ele de volta com Deus, orei com ele, quebrando essas maldições que estavam sobre a vida dele, reconciliamos ele com Deus, ele estava rompido com Deus desde quando aconteceu o acidente e tal, e vai. Então, eu usei a palavra de Pedro para o paralítico da porta do templo. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, levanta e anda. Que jeito desse homem levantar. E eu gritei no ouvido dele, porque tinha uma música tocando, eu gritei, falei, vai, porque tem uma unção de Deus sobre você. E ele, quem disse que esse homem levantava? Meu Deus do céu. Foi de novo. E eu falei assim, ó, o anjo do Senhor vai te ajudar, levanta. Parece que quando eu falei o anjo, ele, então alguém vai me ajudar. Eu já tinha ministrado a cura. Então ele pega e ele se apoia e eu seguro nele e ele fica de pé. Ele nunca conseguiu fazer isso sem usar as muletas dele. Então ele, agarrado ainda em mim, com muito medo, ele começou a olhar para baixo. Eu disse, não olhe para você, olhe para o céu. Olhe para cima e só ouça o que eu vou. E eu comecei a ministrar no ouvido dele. E ele olhando para o alto, para o teto da minha casa. E ali, meu amado, esse moço começou a arrastar os pés, parecia uma múmia. E arrastando os pés, foi arrastando. E eu estava dando voltas com ele na sala, sem muleta, sem nada. E todos nós entramos em glorificação ao nome do Senhor. Começamos a pular, porque o Senhor visitou o seu povo aquele dia na sala da minha casa. Ninguém se continha, todo mundo começava a glorificar a Deus. Nunca vi coisa igual, eu também não, mas eu sei que a palavra de Deus funciona. Creia, essa palavra é fiel. Se você quer um motivo para crer, é esse Deus que te criou, a palavra é dele e ela não volta vazia. Quando Deus fala com Jeremias, no capítulo 1, verso 12, depois de Deus chamar Jeremias e dizer o que ele ia fazer no ministério dele, como seria, ele iria estabelecer reis, tirar reis, a autoridade estava sobre ele, a unção de Deus falaria por ele falaria só o que Deus mandar. Quando Deus fala tudo isso com ele, e Deus pergunta, me diga, Jeremias, o que é que você viu? Ele disse, eu vi uma vara de amendoeira. E Deus fala, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe o que significa isso? Deus vigia a sua palavra no céu. Deus passa e revista a sua palavra no céu, para que nada da sua palavra venha cair sem se cumprir. Significa que se você crer, como diz Marcos 9:23, qualquer coisa será possível. Ele vela sobre a sua própria palavra, ele estuda a sua própria palavra, ele olha a sua própria palavra, ele passa em revista a sua própria palavra,
e aquele que crê, recebe. É isso que o salmista diz, que Deus só leva duas coisas em conta: seu nome e a sua palavra. Duas coisas que são importantes para Deus: seu nome e a sua palavra. Isaías 48 diz: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Sabe o que é para sempre? Para sempre não é uma eternidade, que eternidade se acaba. O Salmo 90 diz assim: de eternidade, ponto, a eternidade, tu és Deus. Não, para sempre ultrapassa a existência da eternidade. Acabou uma eternidade, começou a outra. Para sempre é para sempre. Diz que a palavra de Deus permanece, subsiste, funciona para sempre. E se Deus diz que você é protegido, você é protegido. Se Deus diz que você é guardado, você é guardado. Se Deus diz que você é curado, você é curado. Se Deus diz que você é abençoado, você é abençoado. Se Deus disse que Ele está com você, Ele está com você. Se Deus prometeu que estaria conosco, Ele estaria conosco. Então, não temas. E a Bíblia volta lá para Abraão, para terminar essa situação, ele diz assim: volte, olhe para o céu. Então, meu amado, você que me ouve, estou chegando no final desse culto, olhe para o céu, não olhe para a televisão, não fique neurótico, doente, não fique obsoleto, não fique um defunto espiritual na sua casa, olhe para o céu, veja o que Deus, o teu Deus prometeu. Então você vai atrair, você vai ter a fé que atrai milagres. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que Abraão olha para o céu, e Deus diz assim: agora conta as estrelas. Do mesmo jeito que você vê esse céu estrelado, e você não pode contar as estrelas, assim será a sua descendência. E sabe o que diz agora, o que completa Romanos capítulo 4, verso 18? Sabe como é que completa essa experiência lá de Gênesis? Que Abraão, em esperança, ele ouviu a palavra de Deus gera o que em nós? Esperança, fé. Eu consigo ver futuro. Eu consigo sonhar, não vai acabar a minha vida aqui. Eu fui orar com um canceroso, estágio terminal, quando ele ouviu a palavra de Deus pela primeira vez. A primeira vez ele creu, e o seu corpo do pó de quase túmulo foi restaurado para o mundo dos vivos. Ele saiu do leito da morte e me ligou dizendo que estava vivo. Tudo porque alguém creu. A Bíblia diz que Abraão, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme a palavra do Senhor. Assim vai ser a minha descendência, porque Ele falou. Sabe por que sua vida vai ser abençoada? Não é porque eu estou aqui, e nem é porque você lê muito, e nem é porque você tem um monte de pregações, e porque você gosta de ouvir um monte de pregadores, e gente da mais alta classe, sabedoria, cultura. Não, você vai vencer porque Ele prometeu essa vitória a você. Meu Deus. O verso 19, sabe o que diz o capítulo 4? Diz assim, que ele não se enfraquece na fé, e ele nem toma em consideração o seu corpo adormecido. E a Bíblia diz, ele nem olha para Sara e vê Sara, só aquela velhinha de 90 anos, ele vê Sara novinha, ele vê Sara como ele se apaixonou por ela. Ele nem toma conhecimento de que Sara não produz, não ovula mais. E o verso 20 diz que ele leva a vida assim, crendo na promessa, fala comigo, de Deus.
Ele nunca foi incrédulo àquilo que Deus falou, mas demorou, eu sei, mas ele creu, todo o tempo que demorou. E a Bíblia diz que ele se fortalecia na fé, cada vez que ele se lembrava da palavra e dava glória a Deus. Sabe como é que você muda um estágio de terminal, de morte em vida? Comece a louvar. Louve a Deus pelas suas promessas. Não louve a Deus pelo câncer, nem pela doença, nem pela diabetes. Não, você louva a Deus porque a palavra de Deus está acima do câncer, da diabetes, da úlcera, da enxaqueca, das dores e os problemas de pele nos ombros. A Bíblia diz que ele não duvida por incredulidade, antes ele glorifica a Deus, e assim ele ganhou cada dia. E o verso 21 diz que Abraão, o mesmo Abraão, consegue alcançar a promessa e se tornar pai da fé. Eu e você podemos fazer isso. Você pode ter uma fé que opera milagres. Qual é a visão do seu coração? Eu vou levar você à visão do coração de Abraão, quando eu me encontro com ele, no livro de Hebreus, capítulo 11, dos versos 17 a 19, eu vou lhe dizer qual era a visão do coração de Abraão. Vem comigo aqui e vamos terminar esse culto. Eu estou com Abraão em Moriá, Isaac está ali no holocausto, ele preparou todo o altar do holocausto, colocou a lenha, pegou Isaac, amarrou, colocou deitado sobre aquele lugar. Ali, o coração de Abraão estava derretendo de dor. Ele coloca o seu filho, o seu único filho, depois de 25 anos, ele coloca o seu único filho. Imagino que ele fecha os olhos do filho, e o filho, em extrema obediência, fica ali parado, imóvel, amarrado como um cordeiro para ser sacrificado. Então a Bíblia relata o que estava acontecendo com Abraão naquele momento. Eu, vendo como pai, meu coração estaria despedaçado. Eu não sei se eu conseguiria sacrificar um dos meus filhos. Mas esse homem conseguiu. Por isso ele recebeu o título de pai da fé. E a Bíblia diz o que se passava no coração dele enquanto ele via Isaac deitado ali, pronto para morrer. A Bíblia diz em Hebreus 11, 17, que pela fé, Abraão ofereceu Isaac a Deus. Quando Deus o provou, aquele que recebera as promessas, quem recebeu a promessa? Abraão. Mas pela fé, ele oferece o filho a Deus em sacrifício. No coração dele, ele sabia que ele tinha que entregar Isaac de volta a Deus. Era a coisa mais gostosa da sua vida. Isaac era a marca da sua virilidade. Isaac era a porta de entrada da sua descendência. Isaac era a promessa de Deus para a vida de Abraão e Sara. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que ele sacrifica Isaac. No verso 18, nos diz que ele fala mais ou menos aquilo que Deus falou. Deus disse que Isaac seria chamado a minha descendência. Então eu creio que eu vou sacrificar Isaac aqui, mas ao mesmo tempo que eu sacrificar, esse Isaac vai voltar para mim, porque ele disse que em Isaac será chamado a minha descendência. Então eu vou entregar, porque eu creio que o Deus que prometeu é fiel,
mesmo eu sacrificando meu filho, Ele vai devolver o meu filho. Eu creio. E o verso 19, sabe o que diz? Isaac era a figura de Jesus Cristo. Ele só participou ali. E Abraão entregou Isaac a Deus na hora em que ele foi fisicamente cumprir o que já havia feito espiritualmente no coração. O que já havia entregue no coração. Deus para a mão, o braço de Abraão. O anjo segura o braço e diz a ele: Abraão, não é Isaac que vai morrer pela humanidade. E esse teste não era para Isaac. Isaac nunca fez nenhum mal a mim. Eu nunca chamei Isaac lá de Ur dos Caldeus. Eu nunca prometi a Isaac a descendência que prometi a você. Eu ainda não falei com Isaac na história de Isaac. Não é Isaac o sacrifício. É você que está sendo testado. É você que está sendo sacrificado hoje e não sabe. E como você ficou firme na fé e me obedeceu, eu te devolvo não só Isaac, mas eu te devolvo uma descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia. Aleluia! Vale a pena confiar. Nele eu posso confiar. Porque o teste não era para Isaac, era para Abraão. E o interessante é que Abraão tira o filho dali, abraça, beija o filho. Eu acho que está chorando ainda. Isaac fala assim para Abraão: meu pai, eis aqui a lenha, eis aqui o fogo, está aí o punhal nas suas mãos, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Então Deus abre uma janela tridimensional, vai lá para João Batista, no ano 1 da era cristã ainda, no ano 30 da era cristã. Então Abraão vê João Batista gritando para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aumente a sua fé, creia nessa palavra, nada te será impossível. Profetiza, creia, deixa o milagre com Deus. Deus sabe como fazer o milagre. Hoje você pode descansar crendo que há esperança para você. E a palavra de Deus diz que Abraão foi justificado. Ele desce com o filho do monte, porque o Cordeiro de Deus viria mais de 2000 anos depois, para mudar a nossa sorte, curar o meu corpo, o seu corpo, mudar a minha vida e a minha história. Você só precisa crer. Grava isso no seu coração. Tudo é possível ao que crer. Essa fé não pode estar só na sua cabeça, nem só no seu conhecimento. Essa fé tem que descer no seu coração, porque ela produz. Experimente da fé que produz milagres, porque hoje Deus te chamou neste culto para te ensinar que Ele quer fazer milagres na sua vida. Aleluia. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim é
Você que está em casa, nós nos despedimos de você agora, desejando que essa noite Deus tenha esclarecido algo ao seu espírito, trazido revelações para que sua fé possa crescer. Lembre-se, uma mulher desconhecida, Jesus falou: mulher, grande é a tua fé. E os discípulos que andavam com ele dia e noite, ele disse: homens de pequena fé. O que é que Deus está falando? O que é que Ele pode falar de você? A partir desse culto, que Ele fale de você, homem e mulher de grande fé. Grande é a fé de vocês. Seja-vos feito conforme a vossa fé. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua casa. E você diz comigo: isso que é Deus. Isso que é igreja. E você aponta para alguém do seu lado, vai até ele, dá um abraço gostoso e diz: isso que é irmão. Creio que meu Deus fará outra vez, caminho abriu do impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez, caminho abriu, mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez, caminho abriu do impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez, mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez, caminho abriu do impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez, meu Deus fará outra vez. Tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é. Meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é. Meu Deus jamais falhou.